Timbre. Timbre é a cor do som. O violino, ele tem aquele som delicado, fininho, estridente. Já o cello tem um som mais aveludado. Uma flauta tem um som bem fininho, lembra um passarinho. A harpa já tem um som mais melodioso, mais delicado. O piano é um som mais imponente. Um trompete é um som estridente, bem presente. Enfim, essa cor de som a gente chama de timbre. As vozes também. Elas se classificam pelo seu timbre. E existem critérios de classificação. Um deles é a tessitura. O que é tessitura vocal? É o alcance dessa voz. Se a voz alcança as notas mais graves, para as vozes femininas são os contraltos e para as vozes masculinas são os baixos. Agora, se a voz alcança as notas mais agudas possíveis, então para as vozes femininas são os sopranos e para as vozes masculinas são os tenores. A voz intermediária, que não alcança nem muito agudo e nem muito grave, são mezzo-sopranos para as vozes femininas e barítonos para as vozes masculinas. Então essa é a classificação geral das vozes. Vozes femininas, sopranos, mezzo-sopranos e contraltos. Vozes masculinas, tenores, barítonos e baixos. Existem outras 3 categorias também em que a gente classifica uma voz. A voz pode ser grande ou pequena, a voz pode ser clara ou escura e a voz pode ser leve ou pesada. Uma voz leve, aguda, tem muita agilidade, porque essa é a característica principal de uma voz leve. Ela tem agilidade, dá para correr. Por exemplo, a área da flauta mágica. Isso então é agilidade, são os melismas. Agora, já uma voz pesada não consegue essa agilidade. Porque como o próprio nome está dizendo, pesada, ela tem peso. Então as notas são mais... tem mais textura. Uma voz grande é que ela é volumosa naturalmente. Naturalmente, independente da emissão, porque existem vozes que elas não se projetam bem por causa da emissão, mas não é isso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando em característica de voz. Voz grande, ela vai mais volumosa. A voz pequena, ela é menos volumosa. E a gente tem a voz clara e a voz escura. A voz clara, a minha é uma voz clara. A voz escura, ela lembra um violoncelo, comparando o violoncelo ao violino. O violoncelo é aquele timbre mais escuro. Então essa é a categoria da voz também, são vozes mais escuras. Não quer dizer mais graves, quer dizer que a cor dela é escura. Então, por exemplo, nós temos tenores com voz escura. Assim como nós temos sopranos também com voz escura. Então, aí gera uma dificuldade muito grande em classificar uma voz, porque muitas vezes a voz é escura, mas ela não é grave. Muitas vezes a voz é leve, mas não é aguda. Então, para se classificar uma voz, é preciso ter muito cuidado, porque nós temos esses critérios a seguir. Na verdade, o que classifica uma voz não é a extensão, não é você fazer um vocalize, que nota grave você alcança até a nota aguda que você vai alcançar, não. O que vai classificar uma voz é o repertório. É saber se você cantando em região aguda, a tua voz vai render, você vai sentir conforto ou desconforto. As notas graves, se você vai sentir que tem um desgaste maior ou se você canta com mais facilidade. Então, não é o alcance da nota em si, mas sim a região em que você vai cantar.
Então é preciso realmente ter muita consciência desses critérios para poder classificar uma voz. E a gente não classifica uma voz em uma aula, a não ser que o cantor já seja profissional e já esteja desenvolvido. Mas nessa altura do campeonato, a gente acredita que esse cantor já tenha a sua voz classificada.